As intermitências da morte, José Saramago. O boato, cuja fonte primigénia nunca foi descoberta, sem que, por outro lado, à luz do que viria a suceder depois, isso importasse muito, não tardou a chegar aos jornais, à rádio e à televisão e fez espevitar imediatamente as orelhas a diretores, adjuntos e chefes de redação. Pessoas não só preparadas para farejar à distância os grandes acontecimentos da história do mundo, como treinadas no sentido de os tornar ainda maiores sempre que tal convenha. Em poucos minutos já estavam na rua dezenas de repórteres de investigação, fazendo perguntas a todo o bicho careta que lhes aparecesse pela frente, ao mesmo tempo que nas fervilhantes redações as baterias de telefones se agitavam e vibravam em idênticos frenesis indagadores. Fizeram-se chamadas para os hospitais, para a Cruz Vermelha, para a morgue, para as agências funerárias, para as polícias, para todas elas com compreensível exclusão da secreta. Mas as respostas iam dar às mesmas lacónicas palavras: não há mortos. Mais sorte teria aquela jovem repórter da televisão, a quem um transeunte, olhando alternadamente para ela e para a câmara, contou um caso vivido em pessoa e que era a exata cópia do já citado episódio da Rainha Mãe. Estava justamente a dar a meia-noite, disse ele, quando o meu avô, que parecia mesmo a ponto de finar-se, abriu de repente os olhos antes que soasse a última badalada no relógio da torre, como se tivesse arrependido do passo que ia dar, e não morreu. A repórter ficou a tal ponto excitada com o que tinha acabado de ouvir, que sem atender a protestos nem súplicas, oh minha senhora, por favor, não posso, tenho de ir à farmácia, o avô está lá à espera do remédio, empurrou o homem para dentro do carro da reportagem. Venha comigo, o seu avô já não precisa de remédios, gritou, e logo mandou arrancar para o estúdio da televisão, onde nesse preciso momento tudo estava a preparar-se para um debate entre 3 especialistas em fenómenos paranormais, a saber, 2 bruxos conceituados e uma famosa vidente, convocados a toda a pressa para analisarem e darem a sua opinião sobre o que já começava a ser chamado por alguns graciosos, desses que nada respeitam, a greve da morte. A confiada repórter laborava no mais grave dos enganos, porquanto havia interpretado as palavras da sua fonte informativa como significando que o moribundo, em sentido literal, se tinha arrependido do passo que estava prestes a dar, isto é, morrer, defuntar, esticar o pernil e, portanto, resolver a fazer marcha atrás. Ora, as palavras que o feliz neto havia efetivamente pronunciado, como se tivesse arrependido, eram radicalmente diferentes de um perentório arrependeu-se. Umas quantas luzes de sintaxe elementar e uma maior familiaridade com as elásticas subtilezas dos tempos verbais teriam evitado que pro quo e a consequente descompostura que a pobre moça, rubra de vergonha e humilhação, teve de suportar do seu chefe direto. Mal podiam imaginar, porém, ele e ela, que a tal frase repetida em direto pelo entrevistado e novamente escutada em gravação no telejornal da noite iria ser compreendida da mesma equivocada maneira por milhões de pessoas, o que virá a ter como desconcertante consequência, num futuro muito próximo, a criação de um movimento de cidadãos firmemente convencidos de que pela simples ação da vontade será possível vencer a morte e que, por conseguinte, o imerecido desaparecimento de tanta gente no passado só se tinha devido a uma censurável debilidade de volição das gerações anteriores. Mas as coisas não ficarão por aqui, uma vez que as pessoas, sem que para tal tenham de cometer qualquer esforço perceptível, irão continuar a não morrer. Um outro movimento popular de massas, dotado de uma visão prospectiva mais ambiciosa, proclamará que o maior sonho da humanidade desde o princípio dos tempos, isto é, o gozo feliz de uma vida eterna cá na Terra, se havia tornado em um bem para todos, como o sol que nasce todos os dias e o ar que respiramos. Apesar de disputarem, por assim dizer, o mesmo eleitorado, houve um ponto em que os 2 movimentos souberam pôr-se de acordo, e foi terem nomeado para a presidência honorária, dada a sua eminente qualidade de precursor, o corajoso veterano, que
que num instante supremo havia desafiado e derrotado a morte. Tanto quanto se sabe, não virá a ser atribuída particular importância ao facto de o abusinho se encontrar em estado de coma profundo e, segundo todos os indícios, irreversível. A tarde já ia muito adiantada quando começou a correr o rumor de que, desde a entrada do Ano Novo, mais precisamente desde as 0 horas desse dia 1 de janeiro em que estamos, não havia constância de se ter dado em todo o país um só falecimento que fosse. Poderia pensar-se, por exemplo, que o boato tivesse tido origem na surpreendente resistência da rainha-mãe a desistir da pouca vida que ainda lhe restava, mas a verdade é que a habitual parte médica distribuída pelo gabinete de imprensa do palácio aos meios de comunicação social não só assegurava que o estado geral da real enferma havia experimentado visíveis melhoras durante a noite, como até sugeria, como até dava a entender, escolhendo cuidadosamente as palavras, a possibilidade de um completo restabelecimento da importantíssima saúde. Na sua primeira manifestação, o rumor também poderia ter saído com toda a naturalidade de uma agência de enterros e transladações. Pelos vistos, ninguém parecia estar disposto a morrer no primeiro dia do ano, ou de hospital, aquele tipo de cama 27, não ata nem desata, ou do porta-voz da polícia de trânsito. É um autêntico mistério que, tendo havido tantos acidentes na estrada, não haja ao menos um morto, por exemplo. Tudo a mulher fez para me atrapalhar.